1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Enquanto você abre aí, nós estamos com um total de 74 pessoas aqui presentes na igreja, juntando com crianças. Olha que bênção. Você pode dar um glória a Deus por isso? 74 pessoas. Olha, quando encher, meu irmão, não se preocupe que nós vamos fazer 2 cultos aqui, tá certo? Amém? Então você que está aí online, eu sei que é bom estar online sentado, mas também é bom aqui estar presente, amém? Então fizemos como o Dani falou, pintamos o departamento infantil, em breve nós vamos fazer a outra divisória. Eu sei que nós estamos dando o melhor, amém? Então, versículo 24 do capítulo 11, Paulo escreve aos Coríntios e ele diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então Jesus, ele tinha, ele teve essa cautela. Ele poderia nem dizer, não precisa falar, não preciso fazer as coisas pedindo memória. Mas qual é a memória que a gente pode deixar para outras pessoas, Eu acho que eu já posso começar dessa forma. E eu estava lendo sobre a mente, memórias. Memória é uma coisa que ela lhe faz lembrar para que você tome iniciativas, você tome decisões. Tem coisas que eu estou falando aqui com você, mas a minha mente está pensando em coisas que aconteceu, ela faz imaginações, tanto que Paulo fala lá em Romanos 12, que nós precisamos renovar a nossa mente, É da nossa mente onde a gente consegue, eu estou aqui falando com você, eu estou pensando outra coisa, eu estou lembrando de coisas que aconteceram minutos atrás. Então a nossa mente, ela guarda coisas, E Deus fez a gente com a mente. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. Então, a lembrança é uma coisa normal. Você viver de lembrança que é errado. E ficar agoniado com o futuro também é errado, porque aí é ansiedade. Depressão é passado, só gostava do passado. E presente, você tem que viver cada dia o seu dia. Tá bom? Mas abre lá também em Lucas capítulo 22. Estamos criando memórias, Eu lembro que, como eu falei, o Google Fotos, ele lembra de fotos. Eu lembro de algumas fotos que Isaac era bem pequenininho, tocando violão, e Radassa bem pequenininha. Aí eu lembro que Moema, Patrício com a gente, Camerini, quem mais estava há 5 anos atrás, que está aqui. E a gente fazia cultos, na nossa casa, colocava os meninos para ler, aquele projeto que o pastor João tinha de culto doméstico, igreja nas casas, a gente fazia aqui nessa região, porque a gente chamava a existência uma igreja. E a gente sabia que algumas coisas Deus ia fazer. E essas memórias nos deram, eu estou lembrando para trazer um ponto de alegria, para fazer com que a gente avance mais. Mas tem memórias ruins que faz com que a gente não tome decisões erradas. Não é verdade? E essa questão da memória é muito interessante. Lá no capítulo 22, versículo 14 a 20, de Lucas. Eu vou ler aqui. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que, e agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí o 19, tomando o pão, tendo dado graça, partiu e lhe disse, dizendo: este é meu corpo, oferecido por vocês, fazei isto em memória de mim. E o versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. E Jesus, ele falou, você vê em outros evangelhos, ele diz: fazei isto em memória de mim. E quando a gente vê aqui a representação da mesa, a Santa Ceia, o que é que representa a Santa Ceia? Jesus, ele teve ali o seu último momento para que
os discípulos pudessem ter a última coisa antes de Jesus partir. Lá em Êxodo, no capítulo 12, não precisa você abrir no capítulo, versículo 25 a 27, depois você lê, que fala sobre a Páscoa, né? A Páscoa foi um momento, a Santa Ceia representa, né? Tem essa representação de que celebramos a nossa redenção, ou seja, tinha uma condenação para a nossa vida, e não me pergunte por que o pão tem que ser esse pão. Jesus poderia ter dito, né? Pega o cuscuz e parta o cuscuz e coma, né? Pega a tapioca, mas o pão, se você prestar atenção, todo dia, quem come pão aqui? Todo dia a gente come pão, ninguém abusa de pão, não é verdade? Então, o pão, ela tem essa conotação de fresco, né? Algo fresco, algo sempre, constante. E o vinho, ou suco de uva, é comparado a algo que é duradouro, que fermentado, ele nunca se apodrece, né? Então, Jesus, ele quis fazer essa Santa Ceia com os discípulos. E quando a gente fala de Santa Ceia, né, a representação da Santa Ceia, ela não tem outro pensamento que vem à minha mente do que do servir. O ministério, servir. Então, Jesus, ele veio para servir. E essa é uma das memórias fortes de Jesus. Jesus veio para servir. Jesus, ele não veio para ser glorificado. Ele não veio para ser, apesar que ele deixou a sua glória. Ele poderia reivindicar ali, eu sou o Filho de Deus, então se prostrem agora de mim. E Jesus, em outro versículo que nós vamos ver depois, Jesus, ele serviu os discípulos. E ele fez algo que Paulo, né, ele achou ruim, porque Jesus foi cear, antes de cear com os discípulos, lavou os pés dos discípulos. E Pedro disse, não, Senhor, não faça isso. Jesus disse, se você não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí ele disse, então, lava meus pés, minhas mãos. Em outras palavras, no nordestino, né? Timbunga logo algo em cima de mim, ou derrama, né? Mas Santa Ceia é uma representação de ministério. Não tem como não relacionar. Então, o servir as pessoas, servir. Jesus, ele veio para servir. Em Filipenses, abra aí, por favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, isso é um texto bastante conhecido. E Jesus não está querendo que você morra, tá certo? Jesus deu uma vida para você. Ele não quer que você morra, mas tem coisas que você precisa mortificar a sua carne. Amém? Fica tranquilo, vou terminar no horário. Sei que hoje foi um dia bem cheio de programação, fica tranquilo, amém? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo exorta a igreja de Filipos, né? E ele vem falando assim, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual foi o sentimento? De arrogância, né? De querer ser o melhor, eu sou o Filho de Deus, me adorem. Em nenhum momento Jesus fez isso. É tanto que o diabo, quando ele estava sendo tentado, ele disse, se quiseres, né, me adorar, você tem poder, pula daí, se precipita. Jesus poderia, claro que ele não ia acontecer alguma coisa, que era o Filho de Deus, mas Jesus respeitou todos os limites, e ele aí veio para servir, dando a sua vida por mim e por você. Por isso que a Bíblia diz, fazer isso em memória de mim. Abre também lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Enquanto você está abrindo, eu vou ler logo. Mateus 11, 29. Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, o que também a gente pode aprender de Jesus é não botar jugo em ninguém. A igreja, Verbo da Vida, o evangelho em si, não bota jugo em ninguém. Tá bem? Se alguém coloca jugo em você, não é o evangelho. Jesus não botava. E esse jugo, o jugo que era colocado no animal, era algo para submeter eles a algo, a fazer algo. E o jugo de Jesus é aquele que é colocado mansamente para lhe guiar. Por aqui não, é melhor não. Jesus não vai pegar uma corrente e lhe puxar, venha fazer a minha vontade, lhe puxar. Quem faz isso é o diabo. Tá bom? Vocês estão olhando com a cara assim, vocês estão compreendendo? Eu estou falando. Tá bom? Então, nós precisamos ter essa memória de Jesus. Qual é essa memória quando Jesus diz, fazer isto
em memória de mim. Não é tomar o cálice lembrando de Jesus, o sofrimento, tendo pena. O bichinho de Jesus levou ela para aquele filme, né? Aí a gente chora, lembrando de Jesus, no momento de tristeza. Muito pelo contrário, irmão. Santa Sé é um culto de celebração. É para a gente celebrar alguém que morreu por mim e por você. E nos deu uma vida eterna, restauração de casamento, de filhos, filho drogado, filho que está bebendo, filho que está desviado. Você precisa celebrar isso. Deus faz isso na vida do crente, amém? Não precisa abrir em João 13:15. Porque eu vos dei exemplos, será Jesus falando, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Abre lá, não precisa abrir, eu vou olhar o versículo antes. E é justamente, né, eu vou ler aqui para você. No versículo 5, depois deitou a água na bacia. O versículo 3 do capítulo 13. Não precisa abrir. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5. Depois deitou a água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugando-lhes com a toalha com que estivesse cingido. Você já pensou? Uma pessoa de autoridade, né, bem grande aqui, o presidente do nosso, o prefeito, viesse aqui e viesse lavar o nosso pé. O que é que a gente fazer? Ah, meu Deus, não faça isso não, né? Você é muito grande, vai fazer isso comigo não, lavar meus pés, né? Ou lavar meu sapato, limpar. Mas Jesus queria ensinar com isso, de que quem quer ser o maior, seja aquele que sirva, sabe? E eu não estou querendo aqui dizer que a gente é melhor do que ninguém, mas a gente abriu a oportunidade, e ontem a gente ficou até mais de meia-noite aqui, não foi, Dani? A gente limpou a igreja lá em cima, né? Quem estava aqui ontem? Levanta a mão, levanta bem alto aí, olha para trás, para você ver quem estava aqui, as crianças também. Então tinha pessoas, Joelton, Jade e Aurélia, que estão lá em cima servindo, Moema também já levantou a mão. Então a gente estava aqui servindo, limpamos o departamento infantil, lavamos, né? E deixamos limpo, saímos daqui mais de meia-noite, limpou a igreja, e a gente puxando, vamos embora, e todo mundo querendo fazer, depois a gente comeu, e a gente saiu alegre. Eu fiquei tão alegre, que quase que eu não consigo dormir ontem, porque você fica empolgado, né? Não só é quando você faz faxina. Então, quando você serve ao Senhor, você serve a alguém, quando você toca aqui na igreja, quando você serve no departamento infantil, quando você fica ali na porta, quando você tira foto como os meninos fazem, quando você fala com alguém aqui, pega na mão de alguém, isso também é servir, quando você ora por alguém. Então, existe alegria quando a gente serve. Você pode dizer comigo que existe alegria quando a gente serve. Amém? Então, quando isso acontece, né? Então, já pensou se o prefeito aqui de Campina Grande viesse lavar seus pés, né? A gente ficaria envergonhado. Mas Pedro disse, não faz isso comigo. E Jesus disse, se eu não fizer isso com você, você não vai ter parte comigo. Ou seja, se você não aceitar eu te servir com minha vida, morrer por você, você não vai ter parte comigo. Amém? Também, lá em 1 Pedro 2,21, não precisa abrir, Pedro fala, porque para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que siga as suas pisadas. Então, a gente, como eu disse, a gente não vai querer, e estou ministrando aqui dizendo que você tem que morrer, mas tem atitudes suas que você precisa estar na pegada de Jesus. Ou você acha que Jesus queria morrer? Ai, Senhor, Deus, manda, eu vou morrer por eles. É tanto que antes de Jesus morrer, ele orou, e a Bíblia diz que suou gotas de sangue. Alguém aqui já suou gotas de sangue? Não? Mas ficou com medo, já, não foi? Medo não faz parte da nossa vida, tá certo? Mas aí nós precisamos seguir as pegadas de Jesus. Então, se alguém disse, irmão, eu quero que você faça isso, você precisa mudar nisso. Aí você diz, eu não vou mudar, não vou nada. Mas você precisa seguir as pisadas de Jesus, eu vou mudar, eu preciso fazer isso. Ou então, eu preciso me submeter. Tem coisa que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer para que a igreja, para que minha vida cresça, para que eu avance. Amém?
E o último versículo aqui, falando sobre isso, né, em 1 João, capítulo 2,6, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, como foi que Jesus andou? Jesus andou em compaixão. Jesus não andou acusando ninguém. Olha que ele tinha todo o direito, não é verdade? Jesus não tinha pecado, mas ele não ficou acusando ninguém. É tanto que quando aconteceu aquela hora, quando a mulher foi pega em adultério, ele disse à mulher, né, cadê os teus acusadores? Aí ela disse, não tem ninguém. Aí ele disse, eu também não te condeno. Mas ele também disse, vai e não peque mais. Então, aquele, né, que diz que está nele também deve andar como ele andou. Devemos andar em compaixão. Essa é a memória que Jesus deixou para nós. Devemos andar em compaixão. Devemos andar em amor. Né? E a fé, né, ela opera também pelo amor. Nós precisamos viver uma vida de fé. Acreditar também nas pessoas. Jesus acreditou em você. Você pode dizer isso comigo? Diga, Jesus acreditou em mim. Diga, olhe para o teu irmão, diga, acreditou em você também. Apesar de Jesus ter acreditado em nós, ele deixou esse legado para nós. Nós precisamos andar, ter memória dele. Amém? Aleluia. Abre lá em João, capítulo 6, versículo 5. Obrigado, Senhor. Então Jesus, todos acharam? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse Filipe, onde compraste pão? Versículo 56, desculpa, irmão. Capítulo 6 de João, versículo 56, perdão. Então Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, é estranho essa palavra, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, é estranho para nós, né? Mas se a gente não tiver dentro desse ministério, de servir, de fazer isso, a gente não está nele. Eu queria também ler alguns versículos para que a gente possa encerrar. E a gente também vai terminar o nosso culto com essa celebração, né? Então, memórias. Ela é uma palavra que a nossa mente, ela projeta coisas, né? Nós tomamos atitudes, como eu falei no começo, por causa das nossas memórias, pelas nossas experiências, desde que elas sejam ruins ou ela boa, nós tomamos decisões por causa disso. E eu tive algo que nunca tinha acontecido comigo, né? Que também só acontece uma vez porque a gente só tem uma mãe. Então, no mês de janeiro, eu perdi a minha mãe e foi uma coisa ruim que eu tinha vivido. Eu nunca tinha vivido isso. Para mim foi difícil, né, ver minha mãe num caixão, o corpo da minha mãe no caixão. Não foi uma coisa boa. E eu tinha duas decisões na minha vida para tomar. Ou eu caía em profunda tristeza, ao ponto de levar a depressão e abandonar tudo, chutar o pau da barraca, né? E outra era de tomar uma posição de me levantar. E eu vou dizer que Dani me ajudou muito, não deixou nenhum momento isso acontecer comigo, né? Eu sei que alguém já deve ter passado por isso, mas eu decidi, irmãos, lembrar da minha mãe como uma coisa boa e não como uma coisa ruim, que fez mal a mim. E eu quero ensinar um pouco assim, só desse exemplo a vocês, né? Às vezes a gente passa por uma coisinha, né? E faz um projeto da nossa vida baseado naquilo. Uma coisa ruim aconteceu, pronto. Entrou um parafuso aqui errado, a catraca agora já não mais gira. E não é bem assim, irmãos. De repente, entra alguma coisa na sua vida, aquilo vai, você vai, joga uma marcha de força, de repente você está correndo mais rápido. E foi assim que eu vi na minha vida. Né? Em Romanos 12, fala que nós devemos renovar a nossa mente. E eu procurei renovar a minha mente. Vez ou outra eu me lembro.
né? Aí, vez ou outra, vem aquela questão, né? Porque não passou muito tempo com ela, né? Aí, mas foi ela que me ensinou a projetar para a vida, como eu já falei. Ela me ensinava para eu estar servindo, para eu estar indo na igreja. Então, essa lembrança dela, eu jogo como uma memória boa. Fiz algo que eu pude me levantar nela e agora eu estou caminhando em outro patamar. Vem a tristeza de lembrar dela, a recordação, lembro. Não tem problema. Né? Às vezes eu estou calado e dando, você está lembrando, né? Não sei o que. Aí às vezes eu vou e volto. Mas eu vou dizer, foi uma experiência ruim, mas agora eu não vivo mais da experiência ruim. Eu agora estou tomando outra decisão. Né? Eu posso agora falar o que é perder alguém, para alguém não ficar na tristeza. Né? E foi logo nesse ano, onde a igreja começou a crescer bem muito, né? Eu poderia correr com medo. Né? O medo poderia tomar conta da minha vida. De eu não conseguir ir. Eu nunca tinha falado isso aqui, eu quero falar, eu acredito que está alcançando alguém. E eu não estou em depressão não, viu, irmão? Estou normal, estou alegre, tá bom? Como eu disse, a lembrança da minha mãe vem, quando vem a tristeza, eu disse, não, eu preciso correr para cá, tem algo que eu preciso avançar, amém? E foi algo que foi difícil para mim, mas eu estou aqui diante de você mais animado, amém? Nós vamos, eu gosto de falar isso, eu não quero trazer peso para a sua vida, mas futuramente eu creio, da maneira que nós estamos, nós vamos fazer 2 cultos aqui, amém? Nós vamos fazer um culto de 5, não falei com o pastor Tiago isso, mas de 5 às 7h30, de 5 às 6h30, de 7 a 8h30, porque nós cremos que Deus vai alcançar muitas pessoas nessa região, e memórias espirituais estão sendo registradas na sua vida por causa da palavra. Então essa memória natural é uma coisa básica que o ser humano precisa. Agora, a infalível memória da palavra, das promessas que Deus tem na vida de vocês, é onde vai fazer com que vocês tomem decisões certas. Amém? Então, o departamento infantil foi pintado, nós agradecemos demais pela oferta de vocês, e eu acredito que são memórias, vocês lembrando da palavra no coração de vocês, estão fazendo vocês tomarem decisões. Tá bom? A igreja não é minha, irmãos, a igreja é do Senhor, a igreja é nossa. Então, se envolve nisso, né? E a Bíblia diz, fazer isto em memória de mim, né? Fazer isto. Então, todas as vezes que a gente beber, ou comer do pão e tomar do cálice, fazer isto em memória de mim. Então, toma o cálice, lembrando de Jesus. Jesus fez algo por mim. Jesus fez algo, ele curou os cegos, né? Você vai ter aí o centro de cura. Eu não queria que nem Fabrício e Kivânia chegassem nem a se levantar para ver se tem alguém. Você já corre para ele e já garante essas 2 vagas. Se eu fosse você, eu não pararia por isso. Eu não esperava por isso. Eu corria logo e fazia a sua inscrição do Rema. Eita Jesus. A inscrição, a ficha do centro de cura, para que sua vida seja alcançada pela palavra. Eu vou dizer, eu já filmei lá testemunhos, vi lá coisas acontecendo, irmãos. Acontece, não é por causa do centro, mas é por causa do que é ensinado dentro do centro de cura, que é libertação, irmão, é a palavra. E Jesus, ele veio para isso também, ele veio para curar o seu corpo. Amém? Eu queria só ler aqui bem rapidinho, o versículo é um texto um pouco longo, mas nós vamos ver aqui. No capítulo 12 de 1 Coríntios, eu vou lendo e vocês vão abrindo, tá bem? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando reis eram gentios, deixavam ser conduzidos pelos ídolos mudos, segundo as ereis guiados. O versículo 3, por isso, vós faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirme anátema, Senhor Jesus, e sendo pelo Espírito. O versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Está vendo que interessante? Tirar foto, filmar, cantar, servir, fazer a limpeza, né? Faz aqui a limpeza da igreja. Eu faço, irmãos. Amém. Versículo 6, e há diversidade na realização, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um segundo a fim
um fim proveitoso. E Paulo vem falando aqui, e ele chega no versículo 12, ele fala sobre a unidade do Espírito. Eu não vou ler por causa do tempo. E ele diz, será que se a pessoa, né, se a igreja fosse todo um olho, todo mundo quer ser olho, né? Quem tem os olhos azuis, né? Todo mundo queria ser um olho. E ele diz, onde é que estaria o ouvido? Como é que a igreja ia ouvir? Se aí todo mundo fosse orelha, como é que a igreja vê? E assim por diante, Paulo vai fazendo essas analogias, assim, essas comparações bem drásticas, para que a mente ela dê aquela travada e as pessoas se tocassem em Coríntios. E ele vem falando da importância de servir, da importância de dizer que, na verdade, de mostrar que não há um lugar importante. Está aqui no púlpito, eu passo aqui, eu acho que tem 30 minutos que eu estou, dentro de um mês, eu acho que só 2 vezes eu fico. E eu vou dizer, nós fazemos muito mais, eu, Dani e outras pessoas da igreja que servem, muito mais do que um púlpito. O púlpito aqui é só uma expressão, é pela uma questão, eu sou o pai espiritual de vocês, eu venho dar alguma instrução, né? Você já pensou, seu pai toda hora, filho, faça isso, faça isso, faça isso, você ia ser abusado de mim, eu na sua casa. A Lúcia, não esqueça de ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, faça isso, né? Então, tem uma organização. Então, eu estou aqui no púlpito falando para você, ensinando que você precisa criar memória. Jesus, ele criou uma memória de servir, e nós precisamos fazer isso. Mas é necessário que nós entendamos que a Santa Ceia também faz parte, é um ministério de servir. Então, Jesus deixou esse ministério para nós, né? De servir ao Senhor, de estar servindo aos irmãos. Amém? E quando ele termina, ele diz assim, no versículo 31, ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele finaliza, e eu passo a mostrar-vos ainda mais o caminho sobremodo excelente. Aí no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor, que depois eu queria que vocês fizessem esse exercício em casa. Leia em família, leia o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Esse amor não é o amor da paixão, né? Porque isso aí não é toda hora que você sente por sua esposa. E quando ela faz alguma coisa que você não gosta, ou você faz uma coisa que não gosta para ela, né? Então esse é o amor de Deus, o amor ágape, né? Faz a reunião na tua casa, lê esse capítulo de 1 Coríntios 13, faz com que isso seja exercido na sua casa, amém? Você pode ficar de pé? Eu queria que a gente orasse, né? Eu sei que qual é o tipo de memória que está te bloqueando? Porque quando a gente fala de memória, são várias palavras, né? A memória, ela pode trazer para você algo, como eu falei, que te dá base para você tomar uma decisão certa, base naquilo que você errou, para não fazer mais. Você pode até lembrar, alguém pode contar uma história para você, e com base na história da pessoa, você toma a decisão ou não a partir daquilo ali, mas qual é a memória que está te bloqueando nessa noite? Né? E eu quero que a gente ore, coloque diante do Senhor, tire toda trava, né, do seu coração, da sua mente. Tem coisas que você não quer lembrar, tem coisas ruins que você não quer lembrar, tem coisas boas que você não quer lembrar mais, porque você acha incapaz de não fazer mais, e Deus te faz prosperar, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, que é meio-dia. Então o que é que aconteceu de ruim contigo? Que fez uma memória negativa que você não quer mais avançar? E o que foi bom no passado que não está deixando mais você avançar? Então ora ao Senhor, né? Coloca o teu coração. Isso não é uma oração de regressão, não é isso. Mas há coisas em nós que nós erramos, que a gente está bloqueado. Não é que não consegue colocar para fora para o Senhor e está bloqueado. Ou tem coisas que aconteceram de bom que não te faz mais. Você se sente incapaz de ter a carreira, né? Então faz a tua oração, se consagra ao Senhor. Pega esse momento e resista a essa memória. Um memorial hoje. Eu restaurei isso diante do Senhor, e hoje eu consigo, né, prosseguir, fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, nesse culto de celebração, onde nós celebramos a Santa Ceia, Pai. Nós fizemos isso, Pai, em memória de Ti, Senhor. Você mesmo disse, Pai,
Façam isso em memória de mim. E isto é um mandamento, Pai, nós estamos fazendo. Você mandou, Pai, e nós queremos lembrar de você, Senhor. Lembrar que você agiu com compaixão, você agiu em amor, você ajudou as pessoas, você libertou pessoas, você curou pessoas, você serviu pessoas, você estendeu a mão para pessoas. Então, Pai, muito obrigado por você. Eu tenho essa memória que está lá em João 3,16, que diz: porque você amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus Cristo por mim e pelos meus irmãos. Então essa memória, Pai, é uma memória que não vai se apagar. E eu celebro isso, Pai. Mas também há coisas, Pai, em nossas vidas que nós estamos lembrando e está nos travando. Então nós queremos ficar livre disso. Queremos colocar diante de você essas lembranças ruins, decisões que nós fizemos, coisas que as pessoas fizeram conosco, que nos trouxe a raiz de amargura, nosso coração ficou ferido, decisões erradas que nos trouxe danos. Mas, Pai, nos ajuda nesse momento, Pai. E nós queremos prosseguir, nós queremos tomar decisões assertivas em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que eu sei, Pai, libertações estão acontecendo nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Memórias estão sendo marcadas de libertação, de servir, Senhor, de estar com o coração pronto para te servir, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor.